Normalmente, quando pensamos numa lei que muda completamente a face de um país, a nossa imaginação tende a recorrer a uma espécie de pensamento mágico. Pois, a ilusão do interruptor mágico, não é? Exatamente. Imaginamos a lei como um interruptor na parede, tipo, a legislação é aprovada, a tinta seca no papel, lá do Diário da República, liga-se o interruptor e, pumba, a realidade das ruas transforma-se logo de forma instantânea. Pois é. E a malta acredita piamente que a lei por si só tem este poder absoluto de alterar o tecido social. Como se, bastasse proibir ou permitir uma coisa para o problema desaparecer. E repara, essa é capaz de ser uma das falácias mais perigosas quando estamos a analisar a forma como um Estado funciona. Quer dizer, o papel, como se costuma dizer, aceita tudo. Uhum. Criar uma lei é apenas desenhar o mapa de um território. Mas o mapa não é o território. E essa ilusão de que o trabalho de um governo acaba ali, no exato momento em que a lei é promulgada, é precisamente isso que condena tantas ideias brilhantes a um fracasso crónico. Lá está. E é precisamente por causa dessa falácia que, neste nosso mergulho profundo de hoje, vamos desconstruir um dos temas mais debatidos e escrutinados a nível internacional no campo das políticas públicas. Vamos olhar a fundo para o modelo português de descriminalização das drogas. Um tema quente, sem dúvida. Muito. A nossa missão central hoje é perceber como é que um sistema que foi, pronto, aplaudido de pé a nível global, que serviu de laboratório vivo para comitivas estrangeiras durante mais de 20 anos, como é que isto se encontra agora num ponto de ruptura tão crítico que até os seus próprios criadores estão a soar os alarmes. Claro. E a lição estrutural que vamos retirar daqui das fontes que trouxemos transcende e muito aquela questão básica do consumo de substâncias ilícitas. Isto é, quer dizer, é um estudo de caso fascinante sobre gestão pública pura e dura. E sobre a falta de manutenção financeira, não é? Nem mais. Mostra-nos como essa negligência silenciosa ao longo de anos consegue fazer colapsar por dentro a política mais inovadora do mundo. Deixa a carcaça da lei intacta, lá no papel, mas esvazia de qualquer utilidade prática. Exato. E para garantir que quem nos ouve tem a fotografia completa, nós reunimos um conjunto de fontes altamente contrastantes hoje. Primeiro, temos apontamentos detalhados de aulas do ISC, o Instituto Superior de Lisboa e Val do Tejo, Que são cruciais para a parte da intervenção prática no terreno. sim, focados nas dependências. Depois, cruzamos isso com a frieza dos números. Temos aqui os relatórios oficiais de 2025 do ICAD, que é o Instituto Público Português responsável pelos comportamentos aditivos, e também da IUDA, a Agência da União Europeia para as Drogas, para nos dar a tal visão macro. Uma visão essencial. Pois. E por fim, juntamos declarações públicas recentes e super contundentes recolhidas na nossa impressa nacional. O fio condutor de toda esta papelada, a verdadeira tragédia narrativa aqui para as pessoas que nos ouvem, é a enorme confusão que a percepção pública faz entre a lei e o sistema. E para que a crise que vemos hoje nas ruas faça qualquer tipo de sentido, nós temos mesmo de fazer aqui uma viagem no tempo. Temos de recuar ao caos que era a década de 90. Sim, aquele estigma gigante. Exato, para perceber o ponto de viragem em 2001. Porque repara, sem compreendermos o que tornou este modelo tão revolucionário na sua fundação, é de todo impossível diagnosticar o que falhou na sua estrutura de suporte 20 anos depois. Então, vamos lá desembrulhar o ano de 2001. Num contexto em que Portugal estava a ser completamente fustigado por uma epidemia de heroína, que, quer dizer, afetava quase todas as famílias portuguesas de alguma forma, o Estado dá um passo que parecia impensável na altura. Retira o consumo de substâncias do domínio penal e atira-o para o colo da saúde pública. Um choque tremendo para a época. Sim. Decretou-se a descriminalização de todas as substâncias ilícitas para consumo pessoal. Mas convém traçar logo aqui uma linha vermelha muito clara, porque a confusão é frequente. Descriminalizar não é o mesmo que legalizar. Pois a malta confunde sempre isso. E é um erro clássico. A substância continua a ser ilícita, o vendedor, o traficante, continua a ser um criminoso aos olhos da lei. A grande disrupção aqui foi olhar para a pessoa que com fome não como um delinquente que precisa de ir parar a uma cela de prisão, mas sim como um doente crónico, alguém que precisa de cuidados médicos.
E a filosofia por trás desta manobra está muito bem destilada nestes nossos documentos. Há uma citação do Dr. João Golão, que foi o arquiteto principal de todo este projeto, e que resume perfeitamente a espinha dorsal do modelo. Ele diz, e passo a citar, melhor tratar do que punir, melhor prevenir do que tratar. Uma mudança de paradigma completa. E os resultados na primeira década, honestamente, parecem tirados de um cenário de ficção científica. Repara bem nisto. O consumo problemático de heroína despenhou-se de 1% da população total para uns residuais 0,3%. E os indicadores colaterais foram ainda mais chocantes, na verdade. As overdoses caíram para menos de um quinto. Uau! Mas o dado que realmente fez com que a comunidade médica internacional se deslocasse em peso a Lisboa para estudar isto foi a quebra na transmissão de doenças infecciosas. Os novos casos de VIH associados à injeção de drogas caíram de quase 1.800 diagnósticos lá em 1999 para meros 17 casos em 2021. Espera, 1.800 para 17. 17. Quer dizer, isso não é uma descida, isso é uma erradicação quase total. Mas e aqui é que bate o ponto, a grande questão é, como é que uma simples mudança na lei penal provoca uma descida de infecções virais? A lei não tem anticorpos, a lei não mata vírus. E essa, lá está, é a peça central do puzzle que muitas vezes falha nos debates. O sucesso não teve origem na lei. A lei funcionou apenas como uma licença, uma autorização para os profissionais de saúde poderem atuar livremente lá na rua. Faz sentido. A queda vertiginosa do VIH explica-se por um mecanismo muito prático. O Estado injetou recursos massivos em programas de troca de seringas e nas famosas carrinhas de distribuição de metadona. A metadona atua como substituto, não é? Exatamente. É um substituto sintético que bloqueia os sintomas físicos da ressaca da heroína. Ou seja, ao travar aquele sofrimento físico brutal da privação, retira-se à pessoa a necessidade desesperada de injetar heroína a qualquer custo. O que, por tabela, elimina a partilha das seringas contaminadas. Nem mais. Acaba a partilha de agulhas, acaba a transmissão do VIH. É uma reação em cadeia perfeitamente mecânica e previsível, desde que financiada. Olha, para quem nos ouve visualizar melhor esta dinâmica toda, deixa-me refinar aqui uma analogia que eu costumo usar. Vamos pensar nisto como a construção de um hospital de última geração. Certo. A lei de 2001, a tal descriminalização, é simplesmente a porta de entrada e a mesa de triagem. Foi desenhada para encaminhar as pessoas para o corredor certo, em vez de as atirar logo para um beco sem saída. Mas repare, se nós não pagarmos a conta da eletricidade do edifício e se despedirmos os médicos que estão lá dentro nas salas, a triagem não serve para rigorosamente nada. A porta está aberta, sim senhor, a pessoa entra, mas o hospital é apenas betão vazio. Não há cura só com arquitetura. É um retrato perfeitamente fiel da arquitetura das políticas públicas. O modelo desenhado pelo Dr. João Golão não era uma lei isolada, era um ecossistema vivo. Tinha prevenção nas escolas, carrinhas nos bairros problemáticos, camas em comunidades terapêuticas, programas de reinserção profissional. E o que acontece é que quando se corta a irrigação financeira a um ecossistema destes, as raízes secam. Pois, e isso obriga-nos a fazer a pergunta inevitável. Se o hospital estava a funcionar tão bem e a salvar literalmente milhares de vidas, quem é que teve a ideia peregrina de cortar a eletricidade? Quando é que este curto-circuito todo aconteceu? Bem, a linha temporal aponta diretamente para o abalo macroeconómico de 2012, a entrada da Troika em Portugal. A austeridade que foi implementada acabou por varrer o país e as políticas de longo prazo foram logo as primeiras vítimas daqueles cortes cegos. Foram um alvo fácil. Claro, o financiamento anual dedicado às políticas de drogas, que garantia a tal presença diária das equipas no terreno, rondava ali os 83 milhões de euros. Num espaço de tempo muito curto, esse orçamento colapsou para apenas 17 milhões. De 83 milhões para 17 milhões de euros. Epá, isso ultrapassa completamente o conceito de corte orçamental. É praticamente o desmantelamento de uma infraestrutura do Estado. E o impacto na realidade física dos técnicos foi simplesmente demolidor. E muito rápido. Para termos uma noção métrica da destruição, em poucos anos, o número de utilizadores que foram encaminhados e estavam a receber tratamento efetivo afundou de 1.150 para 352. Porque, voltando à analogia, os corredores do nosso hospital imaginário ficaram às escuras. Exatamente, porque as carrinhas de intervenção deixaram de ter orçamento sequer para o combustível, porque os técnicos deixaram de ter seringas limpas suficientes para distribuir.
e porque dezenas de profissionais altamente qualificados foram despedidos ou, pura e simplesmente, os contratos não foram renovados. E as ONGs sentiram isso na pele, não foi? Sim, as organizações não governamentais que faziam aquele trabalho sujo e duro de primeira linha nos bairros viram os seus financiamentos congelados durante mais de uma década. E repare, uma década de congelamento orçamental significa que a inflação entra ali e devora o orçamento invisivelmente. Com o mesmo dinheiro, em 2022, compram-se muito menos recursos, pagam-se muito menos salários do que em 2012. É a lei da economia. O desgaste foi contínuo. As equipas que antes conheciam os utilizadores pelo nome próprio e sabiam a rotina de cada um, perderam por completo o contacto com o terreno. É por causa de toda esta asfixia que ouvimos aquele desabafo sombrio de João Golão em 2024. Sim, esse desabafo é arrepiante. O próprio pai do modelo admitiu publicamente, e cito, "O que temos hoje já não é exemplo para ninguém." Mas sabes que, ouvindo isto, eu pergunto-me sobre a mentalidade dos decisores políticos ao longo dessa década toda. O colapso soa a uma complacência institucional que é aterradora. Faz-me lembrar muito a forma como muitas pessoas lidam com os antibióticos. Como assim? Tipo, a pessoa tem uma infecção grave, toma um antibiótico durante ali 3 dias, sente-se muito melhor e de repente atira a caixa para o lixo. Ignora completamente que a bactéria ainda lá está e que vai voltar, eventualmente mais forte. Será que a queda drástica do VIH e da criminalidade naqueles primeiros 10 anos criou de alguma forma uma falsa ilusão no Estado de que o problema crónico estava curado e arrumado na gaveta? Assim, a analogia do antibiótico ilustra na perfeição a letargia do Estado nestes casos. Em política governamental, a urgência é quase sempre ditada pela pressão mediática. Sem dúvida. Quando as seringas deixaram de aparecer nos jardins públicos à vista de toda a gente e os números de infecção desceram para mínimos históricos, as manchetes dos jornais desapareceram. E repara, sem manchetes não há pressão pública. O dinheiro vai para onde as pessoas estão a olhar. Nem mais. O dinheiro flui sempre para a crise que está a arder naquele momento. A dependência, sendo uma condição social crónica de manutenção diária, perdeu logo-se uma prioridade nos gabinetes dos ministérios. Então pronto, façamos aqui o avanço rápido para o presente, para os anos de 2024 e 2025. Se essa complacência toda gangrenou o sistema e o orçamento afundou com a inflação, como é que o desastre se materializa agora nos papéis que temos aqui à frente? E o que é que o cidadão comum está a ver nas ruas hoje em dia? Bem, a radiografia feita pelo ICAD e pela EUDA mostra-nos um cenário de puro alerta vermelho. Relativamente ao consumo genérico, a percentagem de uso na população adulta escalou de 7,8% no ano de fundação, em 2001, para uns preocupantes 12,8% em 2022. Quase o dobro, portanto, mas espera aí, presumo que haja aqui um grande fator de ruído nos dados. Sim. E qual é a tua perspectiva? Quer dizer, com a descriminalização ao longo de mais de 20 anos, o estigma social diminuiu bastante. É muito provável que as pessoas hoje sejam muito mais transparentes ao responder a um inquérito anónimo do Estado do que eram nos anos 90, quando confessar consumo era admitir um crime, não é? Certo, há uma claríssima margem de subnotificação no passado. Ainda que o número aparente seja mais alto, o consumo genérico em Portugal continua a estar muito abaixo da média de vários parceiros europeus. Agora, onde os alarmes disparam de forma inequívoca e sem margem para qualquer ruído estatístico é na mortalidade. As overdoses. Sim, as overdoses registaram um aumento de 16% em 2023. E assistimos a uma mudança sísmica no tipo de química que é consumida hoje. A velha heroína está a perder o monopólio de forma acelerada. A cocaína tomou de assalto as ruas. Para teres uma ideia, em 2023, a cocaína esteve diretamente implicada em 65% de todas as overdoses registadas. 65%. E nós estamos a falar de substâncias com-mecânicas que são totalmente diferentes. A heroína é um depressor extremo, o utilizador entra em letargia, fica ali parado. A cocaína, especialmente quando é fumada na forma de crack, é um estimulante fortíssimo que gera comportamentos muitas vezes erráticos, agressivos e que são muito mais visíveis no espaço público. Completamente. E isso altera a percepção de segurança. Claro. O que nos leva à questão do acesso. Quando esta nova vaga de utilizadores de crack bate à porta do tal nosso hospital público sem eletricidade, o que é que lhes acontece? Batem de frente com a pura falência burocrática. Os dados do final de 2024 são desoladores.
Havia mais de 1.600 pessoas na lista de espera apenas para conseguir uma primeira consulta na rede pública de tratamento. 1.600. O Manuel Cardoso, que é um dos dirigentes históricos do ICAD, formulou um aviso que espelha bem o tamanho do buraco. E o que é que ele disse? Ele referiu: nem na crise da droga em 1998 tínhamos tantas pessoas à espera. O que é assustador, algumas das nossas fontes relatam que esse tempo de espera entre pedir ajuda e ter de facto a primeira consulta pode chegar a um ano. Um ano de espera para quem pede socorro. O que é absurdo, porque desafia as leis mais básicas da psicologia humana. A vontade de largar um vício que é altamente aditivo não é uma daquelas decisões de carreira de longo prazo que a gente agenda no calendário, não é? Claramente. O utente entra ali numa minúscula janela de clareza, ganha uma coragem gigante para pedir ajuda ao Estado e o Estado diz-lhe: olhe, volte daqui a 365 dias. O vício não tira senhas de espera. A vontade de mudar morre numa questão de horas, engolida logo pelo pico químico seguinte. Portanto, ter uma porta aberta daqui a um ano é na prática a mesma coisa que ter a porta trancada a cadeado hoje. Exato. Essa é a grande, enorme falha do sistema atual. Na sua gênese, o modelo assegurava a presença no terreno quase em tempo real. Tu tinhas equipas aptas a encaminhar alguém para uma comunidade terapêutica no próprio dia, precisamente para aproveitar essa janela microscópica que falavas. Pois, Quando essa agilidade desaparece, o consumo transborda inevitavelmente para a via pública. As concentrações de consumo a céu aberto, que até pareciam imagens de arquivo da década de 90, tornaram-se novamente parte do cenário urbano diário, ali em várias zonas de Lisboa e do Porto. uma visibilidade que rasga completamente a percepção de segurança de quem vive lá e que gera reações cívicas viscerais. E é aqui que os nossos documentos trazem à tona a intervenção muito falada do Presidente da Câmara do Porto, o Rui Moreira. Ele acabou por encapsular o sentimento de incredulidade da população numa frase bem lapidar. Apontou o dedo à esquizofrenia do sistema atual, dizendo mais ou menos isto: em Portugal, é proibido fumar do lado de fora de uma escola ou de um hospital e, no entanto, é permitido que as pessoas estejam lá a injetar drogas. Um contraste brutal, de facto. É uma ilustração brilhante de um choque frontal de valores. E, com as ruas a transformarem-se neste paradoxo, como é que o tecido político e a sociedade civil estão a tentar resolver este nó hoje em dia? O debate acabou por se dividir em duas trincheiras ideológicas muito bem definidas, e os relatórios oficiais que estamos a analisar refletem perfeitamente esta polarização. E claro, para mantermos aqui o rigor analítico, é vital nós não tomarmos o partido de nenhuma delas. Vamos apenas expor a mecânica dos argumentos. Com certeza. Imparcialidade acima de tudo. Então, a primeira grande corrente argumentativa defende que houve uma falência da lei em si. Olham para o regresso do consumo de rua, para o tal pico de overdoses e para o sentimento de insegurança das pessoas e concluem que remover o elemento penal foi um erro de base. E o que propõem eles? O que esta ala política e social propõe é um recuo legislativo cirúrgico. Eles pretendem reintroduzir sanções penais fortes, no mínimo para quem consome na via pública. O argumento central é que as forças policiais precisam de ter instrumentos coercivos rápidos para retirar ativamente as pessoas dos bairros residenciais e proteger ali o espaço cívico. Ou seja, culpam o próprio alicerce do edifício da lei. E, já agora, o outro lado da barricada. A segunda corrente, que é sustentada sobretudo pela comunidade médica e académica, defende que a lei está correta, mas a sua implementação foi sabotada. Eles baseiam-se naquela premissa do próprio João Golão de que a descriminalização, de forma isolada, nunca foi concebida para ser uma poção mágica. É imperativo frisar a advertência dele. Descriminalizar sem investir pesadamente em saúde pública apenas acelera a degradação. Faz todo o sentido. E, para complicar ainda mais o cenário, os documentos das aulas do ISA introduzem aqui as variáveis do chamado modelo biopsicossocial. Ah, certo. Convém detalharmos isso para as pessoas perceberem, porque a dependência não é só uma equação química a acontecer no cérebro. O modelo biopsicossocial ensina-nos que a saúde mental depende da biologia do corpo, do historial psicológico do indivíduo e, isto é crucial, do seu ambiente social à volta. E o ambiente social em Portugal agora não é meigo. De todo. O ambiente atual é de uma hostilidade extrema devido à crise da habitação e ao custo de vida vertiginoso. Quer dizer, como é que podemos exigir a alguém que se concentre na complexa tarefa de limpar o seu organismo de substâncias quando não tem sequer 4 paredes e um teto para dormir à noite? É virtualmente impossível. Essa instabilidade social impossibilita qualquer terapia que seja sustentável no longo prazo. Mas os documentos do ISTS revelam um elemento ainda mais
espinhoso e que está a fraturar o próprio trabalho de quem está no terreno. Conta-me. Devido à falta crónica de recursos que já discutimos, instalou-se uma tensão ética brutal no seio de algumas ONGs. Há técnicos que adotaram a filosofia de mera mitigação de danos a longo prazo, focando-se no chamado direito ao consumo. O que é que isso quer dizer na prática? Na prática, a prioridade diária deles passou a ser garantir que a pessoa consome de forma higiênica e não entra em overdose ali na rua, colocando em segundo ou terceiro plano a insistência num tratamento direcionado à abstinência clínica. Espera lá, espera lá. O que me estás a dizer é que temos profissionais de campo que muitas vezes até são financiados pelo Estado, que perante um dependente grave abdicam de o empurrar para a reabilitação, focando-se apenas em mantê-lo vivo no seu consumo. Exatamente. Mas repara, não é por maldade. É porque esses profissionais estão literalmente a gerir o abismo. Na ótica daquele educador de rua, o cálculo pragmático é este. Se eu insistir num tratamento imediato hoje e tentar enviar a estudante para o hospital público, a vaga de internamento só vai surgir daqui a um ano. Pois, as tais listas de espera. Exato. E, entretanto, pensam eles, ele desmotiva, foge e pode morrer de overdose debaixo de uma ponte na próxima semana. Portanto, a minha intervenção realista hoje limita-se a dar-lhe seringas lavadas e garantir a sua sobrevivência agora. É uma adaptação trágica ditada puramente pelas listas de espera. Pá, para quem tem a enorme responsabilidade de desenhar o orçamento do Estado e formular estas políticas públicas, este cenário aproxima-se do pesadelo perfeito. O decisor político tem de conseguir separar as águas numa água que é super turva, tem de conseguir distinguir se uma política falhou porque a ideia conceptual era um desastre desde o primeiro dia, ou se era uma ideia super vanguardista que está atualmente a afundar-se por pura asfixia orçamental. É um teste gigantesco à literacia governativa de qualquer país. Compilando as lições essenciais de todos os relatórios que analisamos, conseguimos extrair 3 verdades absolutas disto. Quais são? Primeiro, o sistema português nunca foi apenas um artigo solto no Código Penal. Era um ecossistema complexo de respostas interligadas. Segundo, a estatística atual é profundamente assimétrica e destrói por completo aquelas narrativas simplistas e radicais que nós muitas vezes lemos nos jornais, não dando razão plena a nenhuma barricada extremada. Pois não. Não serve a quem quer crucificar a lei, nem serve àqueles que acham que está tudo ótimo e não há problema nenhum nas ruas. Claro, não serve a cegueiras ideológicas de nenhum dos lados. E terceiro, a realidade impõe-se de forma dura, sem a alocação de fundos pesados para estabilizar o tripé biopsicossocial, seja garantindo um teto na crise da habitação para estas pessoas, seja garantindo psicólogos em menos de 24 horas. Nenhuma revisão da lei lá no Parlamento vai alguma vez estancar a hemorragia urbana. Sem dúvida. E isto traz-nos a uma reflexão muito prática para quem nos ouve no dia a dia. Nós temos de pensar na forma como consumimos informação hoje em dia. Diariamente somos completamente inundados por manchetes e debates naquelas redes sociais que tentam empacotar questões hipercomplexas em sentenças curtas e raivosas. Sim, a cultura do clique e da polarização. Exato. Prometem sempre a glória absoluta ou a miséria completa de uma política pública baseando-se apenas num ou noutro aspecto legal. O que esta nossa exploração mostra é que a realidade foge sempre ao preto e branco. O sucesso de um país não se escreve apenas com novas leis publicadas, escreve-se de forma esmagadora nos cadernos de encargos e na persistência invisível da alocação financeira ao longo dos anos. Concordo plenamente. Avaliar a eficácia de uma visão política exige que procuremos as infraestruturas que a sustentam. Exige que a sociedade se pergunte não apenas o que a lei proíbe ou permite no papel, mas se a máquina do Estado tem realmente combustível para cumprir a promessa que fez à população. Verdade. E antes de fecharmos este nosso mergulho profundo, gostava de lançar um pensamento provocatório para o futuro, que vai até um pouco além das fontes oficiais que consultamos hoje. Força. O famoso modelo de 2001 foi engenhosamente esculpido para combater substâncias naturais ou semissintéticas derivadas de plantas, cujo efeito, apesar de devastador, tinha uma previsibilidade orgânica. Nós sabíamos como a heroína funcionava. Hoje estamos a assistir a um tsunami de estupefacientes puramente laboratoriais e sintéticos.
Coisas desde os nitazenos até às catinonas. E que chegam ao mercado a um ritmo alucinante. Completamente. São drogas cujo código químico é ligeiramente alterado todas as semanas lá nos laboratórios clandestinos, precisamente para contornarem os testes toxicológicos e a própria letra da lei. E os efeitos colaterais causam surtos psicóticos quase instantâneos. A minha grande dúvida é: será que a arquitetura filosófica de um modelo que foi pensado há um quarto de século, focado na velha heroína, consegue reconfigurar-se a tempo de sobreviver a esta implacabilidade mutante da química do futuro? Fica aqui a semente para as pessoas pensarem. Até à próxima exploração.